Olá, gente! Pessoal do 7º ano, agora a gente vai fazer a correção da nossa última lição. Eu passei para vocês uma lição sobre biomas brasileiros na última aula. E aí foram 15 perguntinhas que eu pedi que vocês fizessem de acordo com a explicação do vídeo, né? E aí eu pedi que vocês respondessem e hoje a gente vai corrigir isso juntos, tá bom? Então eu vou lendo aqui e vou respondendo com vocês. E aí, conforme vocês forem achando necessidade, deem pausa no vídeo, apague, corrija se você errar, tá bom? E aí você vai tendo controle aí, pausando e parando o vídeo quando você achar necessário. Então vamos lá, gente. Número 1. O que são biomas? São regiões com um tipo específico de vegetação. Vamos para 2 agora. 2. Quais são os biomas brasileiros? Então vejam aí se vocês acertaram. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Número 3. O que são ecossistemas? Ecossistemas são as relações existentes entre as espécies e entre o ambiente em que ela vive. Então, relação espécies-ambiente. Tá bom? 4. Complete. Os 2 biomas brasileiros classificados como florestas tropicais são Floresta Amazônica e Mata Atlântica. Quando eu falo Floresta Amazônica, você também pode colocar Amazônia, tá bom? Esses 2 nomes estão certinhos. Então, Floresta Amazônica e Mata Atlântica ou Amazônia e Mata Atlântica, tá? Número 5. Quais são os fatores abióticos que caracterizam um bioma? Vamos lá, então. Tipo de solo, quantidade de chuva e temperatura, tá? Então, são esses 3. Número 6. Relacione os biomas às regiões brasileiras. Observe a imagem na página 4. Por quê? Porque na página 4 tem o mapa do Brasil indicando a localização dos biomas. Então, a partir dali, eu queria que vocês olhassem o bioma e vissem qual é a região que ele mais abrange. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. A floresta amazônica, ela vai abranger a região norte e um pouquinho do centro-oeste. Vamos para as próximas, então. Cerrado. O Cerrado vai estar na região centro-oeste, nordeste e sudeste. Mata Atlântica, nordeste, sudeste e sul. Caatinga, nordeste. Pampa, sul. Pantanal, centro-oeste. Então você repara que a gente está sempre fazendo uma associação, região brasileira, bioma, tá? Vamos para a próxima. Quais são os fatores que caracterizam o clima de um bioma? Então, os fatores vão ser latitude e altitude. Defina esses termos. Latitude vai ser a distância da linha do Equador até uma determinada região. E a altitude vai ser a distância em altura de uma determinada região comparado ao nível do mar, tá bom? Vamos para a próxima. Qual é o bioma com maior biodiversidade do planeta? Então a resposta da 8, floresta amazônica ou Amazônia. 9. O que significa biodiversidade? Biodiversidade significa a variedade de espécies existentes em determinada região. Tá? Então, espécies de plantas, animais, micro-organismos. Então, é a variedade de espécies em uma determinada região. Número 10. Complete. Uma característica dos biomas do tipo florestas tropicais é a presença de uma vegetação. Aí tem o número 1. Vírgula, isso significa uma vegetação, número 2. Então, no número 1, você teria que me dizer qual é a resposta certa entre A, B, C e D.
e da número 2 também. Então você teria que coincidir 1 e 2 com respostas que completassem aí corretamente esse espaço. Tá? Então a número 10 vai ser a presença de uma vegetação densa. Isso significa uma vegetação formada por muitas árvores próximas umas às outras. Então, a opção certa, letra C. Vamos para o número 11. Número 11. O que são plantas epífitas? E em qual bioma elas estão mais presentes? Plantas epífitas são aquelas plantas que vivem sobre outras plantas, como foi o caso que eu falei das orquídeas. Em qual bioma elas vão estar mais presentes? O bioma Mata Atlântica, tá? Número 12. Cite uma diferença entre os biomas Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Esses dois biomas, eles são muito parecidos, mas uma diferença bem marcante é a sua localização. Tá? Enquanto um está mais localizado ao norte do Brasil, o outro vai estar localizado na região costeira, no litoral do Brasil. Tá? Vamos para 12 então. Não, vamos para 13 agora. Deixa eu passar aqui. 13. Cite 2 características das florestas tropicais que evitam a erosão do solo. Então, quando a gente fala em características que vão evitar a erosão do solo, a gente vai ter que pensar nas plantas, nos vegetais que vivem ali. Porque são os vegetais que vão combater essa erosão. Como que eles vão combater? Através das suas raízes e da copa das suas árvores. Tá? Então, as raízes e a copa das árvores vão ser características importantes desses vegetais que vão fazer com que o solo não entre em estágio de degradação muito fácil. Aí eu te pergunto, por que tem a ver uma raiz e uma copa da árvore? A raiz por quê? Porque a raiz ela vai deixar o solo mais firme. Quanto mais firme, menos provável que ocorra um desmoronamento, uma erosão. E a copa das árvores? Quanto maior for a copa, né, mais ela vai segurar a água das chuvas. Então, a copa vai servir como uma barreira que quando chove, essa barreira vai segurar essa água. E quando essa água cai no solo, ela não cai com tanta força. Então, essa é a importância, tá bom? Número 14. O que você entende por equilíbrio ambiental? Equilíbrio ambiental significa que as espécies que vivem em uma região, nesse caso a gente está falando de bioma, que vivem em um bioma, as espécies que vivem ali vivem em harmonia, vivem em equilíbrio. Tá? Equilíbrio significa viver em harmonia. Número 15. Como a diversidade cultural pode ser afetada pela ameaça às florestas tropicais? Como a gente comentou na aula de florestas tropicais, existem algumas comunidades que vivem nesses biomas, né? Então tem comunidade indígena, tem comunidade caiçara, então são pessoas que vivem ali, né, de uma maneira um pouco mais restrita. E aí quando vem o homem, né, que vai degradar essa floresta para qualquer tipo de atividade, isso que acontece, esse tipo de degradação do homem que chega ali, quer extrair, quer caçar, quer retirar o que ele precisa, independente do que seja, isso causa um estresse a essa comunidade. Uma comunidade que vive em equilíbrio, uma comunidade que vive todo mundo bem, chega ali um conjunto de pessoas e causam, né, esse alvoroço todo. Então, essa diversidade cultural pode ser ameaçada por quê? Porque eles podem se sentir ameaçados e podem se retirar daquele ambiente. Então, é uma diversidade cultural que existe nesses biomas que podem ser ameaçados pela exploração indevida, tá bom? Então, a gente termina por aqui. Então, essas foram as 15 perguntinhas. Vejam se vocês foram bem, se não foram. E aí, qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Só me perguntar para tirar as dúvidas, gente. A gente vai assistir agora, quando vocês terminarem a correção, uma segunda aula sobre biomas brasileiros, e a gente vai continuar falando sobre esse tema, tá bom?
Então se atentem aí porque os outros também são super importantes, tá legal, gente? Tchau, tchau!